Para nós entendermos essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. A região do Planalto iraniano é o berço de uma das civilizações contínuas mais antigas do mundo, com assentamentos que datam de cerca de 10 mil anos atrás. Inicialmente, o território era habitado por vários povos, como os elamitas, que construíram cidades incríveis e complexas. Mas a grande virada de chave aconteceu por volta de 2000 a.C., quando tribos indo-iranianas, como os medos e os persas, começaram a migrar para a região. No ano 550 a.C., Ciro o Grande uniu esses povos e fundou o Império Aquemênida, conhecido por nós como Império Persa. Ciro adotou uma política pragmática incrivelmente rara para a época. Ele respeitava os costumes, as religiões e as elites dos povos que conquistava. Sob Ciro, e depois sob generais como Dario e Xerxes, o Império Persa se tornou a superpotência da época, abrangendo um território que ia da Europa Oriental até o Vale do Indo. Eles padronizaram moedas, construíram uma estrada real imensa e desenvolveram uma administração que faria inveja a qualquer governo moderno. Mas aqui está o grande detalhe que quase ninguém conta. Os próprios habitantes desse império nunca se chamaram de persas. O termo Pérsia foi na verdade inventado pelos gregos antigos. Os gregos chamavam todo o império de Pérsia porque a dinastia de Ciro e o centro do poder ficava na região de Pars, no sudoeste do atual território. Só que internamente, entre o próprio povo, o nome usado sempre esteve ligado à palavra Aria, que significa nobre ou terra dos arianos. Durante o Império Sassânida, que governou a região do terceiro até o sétimo século depois de Cristo, o império era oficialmente chamado de Eran-Shah, que traduzido significa domínio dos arianos. Ou seja, para o povo local, eles sempre foram iranianos. Damos um salto no tempo e chegamos agora ao sétimo século depois de Cristo. O Império Sassânida, enfraquecido por séculos de guerras desgastantes contra o Império Romano e o Império Bizantino, foi surpreendido por uma nova força que vinha do deserto da Arábia, os exércitos islâmicos recém-unificados. Em batalhas decisivas, como por exemplo a de Nahavand em 642 d.C., o antigo Império Sassânida ruiu. A conquista árabe mudou tudo. A antiga religião local, o zoroastrismo, começou a declinar à medida que a população, ao longo dos séculos, se convertia ao Islã. Só que os iranianos da região não aceitaram de forma passiva a cultura dos conquistadores. Enquanto outros povos conquistados foram completamente arabizados, adotando a língua e a cultura árabes, os iranianos mantiveram seu idioma, o persa, e preservaram a sua identidade única, iniciando o que os historiadores chamam de Renascimento Persa. E aqui entra um ponto crucial para nós entendermos o Irã atual, a religião. Nos primeiros séculos após a conquista islâmica, a maioria do território era muçulmana sunita, mas em 1501, um jovem líder chamado Ismael tomou o poder e fundou o Império Safávida. Ele tomou uma decisão que mudaria a geopolítica do Oriente Médio para sempre. Declarou o islamismo xiita como a religião oficial do Estado. Isso criou uma fronteira identitária e religiosa forte contra os seus maiores rivais da época, os otomanos sunitas. Sob o Império Safávida, a Pérsia viveu um dos seus períodos mais florescentes. A sua capital, Isfahan, se tornou uma das cidades mais deslumbrantes do mundo, repleta de praças imensas, mesquitas com azulejos turquesa e um comércio vibrante. Eles construíram uma verdadeira fundação do Estado-nação moderno do Irã. Só que nenhum império dura para sempre. Depois dos Safávidas, o país passou por um período de caos até ser unificado pela dinastia Qajar, no final do século XVIII. Mas o mundo havia mudado. A Europa agora estava no auge da sua revolução industrial e expansão imperialista. Durante o século XIX, o Império Qajar se viu imprensado entre duas superpotências globais, o Império Britânico, que controlava a Índia ao sul, e o Império Russo, que expandia suas fronteiras ao norte. Esse período ficou conhecido como o Grande Jogo. A Pérsia não foi formalmente colonizada como a Índia ou o Brasil, mas na prática o país se tornou um campo de batalha de interesses estrangeiros. Os imperadores da dinastia Qajar, muitas vezes fracos e endividados,
começaram a vender as riquezas do país em troca de dinheiro. Eles concederam monopólios absurdos aos estrangeiros sobre bancos, telégrafos e até sobre a produção de tabaco. Por causa disso, o povo persa se revoltou. No ano 1890, o rei persa deu o monopólio total de todo o tabaco do país para uma empresa britânica e, por isso, a população se rebelou. Os líderes religiosos xiitas emitiram um decreto proibindo as pessoas de fumar e os cidadãos obedeceram em massa, forçando o rei a cancelar o contrato. O descontentamento continuou crescendo e culminou na Revolução Constitucional de 1905 a 1911, onde a população exigiu a criação de um parlamento para limitar os poderes absolutos do rei. As coisas estavam péssimas e a Primeira Guerra Mundial só piorou a situação, mergulhando a economia em ruínas. Em 1921, um oficial de uma brigada de cavalaria chamado Reza Khan deu um golpe de estado e tomou o poder na capital. Poucos anos depois, em 1925, ele depôs o último monarca da dinastia Qajar e se coroou Reza Shah, fundando a dinastia Pahlavi. Reza Shah era um nacionalista ferrenho. Ele olhava para a Turquia da época e queria fazer o mesmo com o seu país, modernizar à força. Ele construiu a espetacular ferrovia Transiraniana, fundou a Universidade de Teherã, enviou estudantes para a Europa e secularizou a justiça. Mas também ele foi brutal e autoritário. Ele proibiu roupas tradicionais, obrigou os homens a usarem ternos ocidentais e chegou a proibir o uso do véu islâmico pelas mulheres em público em 1936, o que causou a enorme indignação entre a população mais religiosa. E foi exatamente durante essa febre nacionalista, no ano 1935, que o governo do Reza Shah tomou a grande decisão oficial. Ele enviou um memorando a todas as embaixadas e delegações estrangeiras com um pedido direto: parem de nos chamar de Pérsia. A partir de hoje, nosso nome nas relações internacionais será Irã. Como nós já vimos, Pérsia era um nome dado pelos gregos antigos e também era amplamente usado pelos colonizadores europeus. Para o Reza Shah, exigir o nome Irã não era apenas uma troca burocrática, era um grito de independência. Era uma forma de dizer que eles não seriam mais um playground do Ocidente. Eles, a partir de agora, seriam o Irã, a majestosa terra dos arianos, e agora estariam retomando a verdadeira identidade milenar. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Irã declarou neutralidade, mas as suas reservas de petróleo e rotas logísticas eram vitais. Além disso, Reza Shah mantinha relações muito próximas com técnicos alemães. Sem perder tempo, britânicos e soviéticos invadiram o país em 1941, forçando Reza Shah a abdicar do trono em favor do seu jovem filho, Mohammad Reza Pahlavi. O novo Shah assumiu o trono num cenário caótico. Nos anos seguintes, o país experimentou um período de fervor político e democrático. O grande símbolo dessa era foi Mohammad Mossadegh. Ele era um político nacionalista muito popular. No ano 1951, ele foi eleito primeiro-ministro e fez o que todo iraniano sonhava: nacionalizou a indústria de petróleo do Irã. Pense só nisso. O petróleo do Irã era explorado por uma companhia britânica e os ingleses ficavam com quase todo o lucro e davam apenas o resto ao país dono da riqueza. Quando Mossadegh tomou o petróleo de volta, a Grã-Bretanha ficou furiosa. Eles criaram um bloqueio econômico internacional contra o Irã e pediram ajuda aos Estados Unidos, usando a Guerra Fria como desculpa. Eles disseram a Washington que Mossadegh era uma ameaça comunista. O resultado, em agosto de 1953, num dos episódios mais sombrios do século XX, a CIA americana e o MI6 britânico orquestraram a Operação Ajax. Eles financiaram protestos falsos, subornaram militares e deram um golpe de Estado que derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito. Mossadegh foi preso e o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que tinha fugido do país durante o caos, foi reconduzido ao trono, agora governando como um autocrata absoluto mantido no poder pelo apoio dos Estados Unidos. Esse golpe de 1953 deixou uma ferida profunda.
Para muitos iranianos, ficou provado que as potências ocidentais não se importavam com a democracia no Oriente Médio, mas apenas com o controle do petróleo. Nas décadas seguintes, com os cofres cheios e o apoio firme dos americanos, o Shah acelerou a modernização do Irã. Em 1963, ele lançou a Revolução Branca, um programa que incluía reforma agrária, direitos de voto para as mulheres e venda de estatais. O país parecia um polo de desenvolvimento rápido. Mas por trás do glamour das festas da elite em Teherã e dos bilhões gastos em armas, a desigualdade social era brutal. Os camponeses que migravam para as cidades encontravam pobreza e alienação. E se alguém ousasse criticar o rei, a SAVAK, que era a brutal e temida polícia secreta do Shah, que havia sido treinada pela CIA e pelo Mossad, torturava e assassinava opositores de forma implacável. Essa repressão e corrupção criaram um barril de pólvora. Esquerdistas, estudantes, liberais, comerciantes e líderes religiosos começaram a se unir contra um único inimigo, o Shah. E quem capitalizou toda essa raiva foi uma figura do clero xiita que havia sido exilada anos antes, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Do seu exílio na França, Khomeini enviava fitas secretas com discursos inflamados que circulavam de forma clandestina pelas ruas de Teherã. Ele prometia justiça social e o fim da influência corrupta do Ocidente. No final de 1978, a revolta popular se tornou incontrolável. Milhões de pessoas foram às ruas em greves e protestos gigantescos. O exército já não conseguia conter a massa. Em 16 de janeiro de 1979, o impensável aconteceu. O Shah, dono do exército mais bem equipado da região, fugiu do Irã. Poucos dias depois, o Ayatollah Khomeini voltou ao país em triunfo, sendo recebido por milhões de pessoas em delírio. A monarquia milenar iraniana estava encerrada. O país votou num referendo logo em seguida, transformando a antiga nação imperial na República Islâmica do Irã. Então, se você gostou desse mergulho na história, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal. E eu vou deixar aqui de lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. Então, a gente se vê no próximo vídeo.